Agora 12:01, senhoras e senhores, conforme prometido, hoje o dia do cronista esportivo é mais do que especial. E neste momento, vamos dar aquele surf, mas é aquele surf bem diferente, sabe? Aquele mergulho diferente, né? E hoje a convidada que está por aqui é nada mais, nada menos do que... Vamos botar essa musiquinha aqui, ó. Nada mais, nada menos do que... Luciana Zogaibi. Que maravilha! Luciana, muito, mas muito boa tarde mesmo. Que prazerzão estar com você nesse dia do cronista esportivo, cujo objetivo aí é a gente fazer as homenagens ao dia do cronista esportivo. E por mera coincidência estamos no mês do Dia Internacional da Mulher. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Leiliane, toda a galera que tá aí ligadinha. É um prazer estar falando contigo. Sextou, né? Sextou. Pois é, sextou, que maravilha. Antes de fazer a minha primeira pergunta, eu quero mandar um abraço para um ouvinte nosso que está ouvindo, que é o nosso ouvinte que mora lá em Petrolina, Pernambuco, é o nosso ouvinte Breno Pereira. Ele transmite, viu, Lu, um forte abraço e que gosta muito do seu trabalho lá na rádio que você está fazendo as transmissões esportivas agora, que é a Rádio Roquete Pinto. Já já a gente vai falar sobre como foi esse trabalho. Aliás, a minha primeira pergunta vai ser exatamente essa. Como é que entra essa história de ser uma narradora esportiva? E como foi a sua carreira no rádio? Conte um pouquinho pra gente. Cara, então, assim, na verdade, dizer que eu sempre quis ser uma narradora seria mentira, né? Até porque isso era algo que eu não achava ser possível, né? Até não existia, né? Então, essa referência ou essa ambição, né? Então, na verdade, tudo acabou acontecendo, acho que muito pela minha paixão pelo esporte, pela minha paixão pelo futebol, especificamente. E eu fui traçando outros caminhos que acabaram me levando até isso, né? Então, acho que eu fui atleta, fui ginasta desde novinha. Uau, depois legal. Eu sempre curti muito futebol, tenho 2 irmãos mais velhos, meu pai também sempre gostou muito, então sempre levou a gente ao estádio desde também de muito nova. E aí era uma coisa que eu sempre falava, né, sobre futebol, e sempre é algo curioso, né, uma mulher falando sobre futebol no meio de muitos homens. Cheguei a jogar futsal, enfim. E aí eu comecei a escrever, gostava muito de escrever, comecei a escrever em blogs, aí fui parar num blog de uma torcida, aí aquilo foi tomando uma proporção até que eu busquei, eu já cursava a faculdade de comunicação, eu busquei a pós-graduação em jornalismo esportivo, e depois dali, nessa pós, eu encontrei outras meninas, né, com assim, a mesma vontade que eu. E aí a gente formou o Damas do Esporte, que era a princípio um site para falar de esporte de maneira geral, daqueles esportes até no primeiro momento que ficavam um pouco mais à margem, assim, porque a ideia não era ser notícia, era ter umas colunas, enfim. Eu ficava um pouco com o futebol e as meninas falavam de esportes radicais, surf, skate, enfim. E aí, a partir dali, acabei indo fazer alguns cursos, né? E num desses cursos eu conheci 2 rapazes que na época trabalhavam numa web rádio, e eles perceberam que eu tinha esse conhecimento de futebol e me convidaram para fazer uma participação numa transmissão deles. A princípio ele era como comentarista, e aí eu fui. E já no primeiro dia, assim, eles
pô, se amarraram, falaram, nossa, pô, você sabe mesmo e tal. Eu acompanhava muito, assim, e aí eles me convidaram para voltar no fim de semana, e na semana seguinte o dono lá dessa web rádio, ele me ligou e ele falou, pô, cara, meu sonho é ter uma mulher locutora, e eu acho que eu encontrei, pô, tua voz é muito boa, gostei muito, você trabalha em qual rádio? Eu falei, cara, eu não trabalho em rádio, nunca fiz rádio, foi a primeira vez. Ele, pô, mentira e tal, sei que. E aí assim começou, eu comecei a trabalhar nessa web rádio, RPC aqui do Rio, e ele, como era uma web rádio pequena, assim, não tinha grandes recursos, né? O combinado foi que, em troca do meu trabalho, ele iria me ensinar, né? Aí ele iria me transformar numa narradora. Apesar que, num primeiro momento, eu não queria, porque meu sonho ali era ser repórter mesmo, fazer a ponta, ficar no campo, aquelas coisas, né? E assim foi isso em 2017. Fiquei fazendo a ponta com eles, rapidinho já era repórter 1 lá da rádio, aí chegou 2018 e veio o concurso, né, dos canais Fox Esportes, que era para escolher uma narradora para narrar a Copa do Mundo na televisão. E até então eu não narrava, eu era repórter. Só que quando eu vi esse concurso, juntou, né, as coisas assim, tipo, pô, aquele coroa falou que eu sirvo para isso, acho que eu vou me inscrever, né, vou ver o que acontece. E aí eu me inscrevi, coincidentemente, na semana que eu me inscrevi, a gente foi fazer o jogo da final do Campeonato Carioca, que era Vasco e Botafogo naquele ano, o primeiro jogo lá no Newton Santos, eu ia ser repórter. E aí quando chegamos lá, era um domingo de Páscoa, se eu não me engano, uma coisa assim, o narrador teve um problema, não conseguiu chegar a tempo, pegou um trânsito na estrada, enfim. E aí eu já tava lá, eu falei, eu vou narrar, porque senão não ia ter transmissão, né? E aí eu narrei aquele jogo, assim, foi o primeiro jogo que eu narrei, na semana que eu tinha me inscrito pro concurso, né? E acabei sendo selecionada entre as finalistas desse concurso, e aí ali realmente foi, assim, o divisor de águas aí para que eu realmente entrasse, né, de cabeça aí nessa questão de virar uma narradora, uma locutora, e de lá para cá eu venho nessa tentativa aí, né, de me desenvolver, nesse aprendizado, né, porque não é uma coisa fácil de fazer, né, principalmente no rádio, mas está sendo bacana pra caramba. Luciana, você foi contratada para a Rádio Roquete Pinto, que é uma rádio lá do Rio de Janeiro. Então eu queria saber como foi essa chamada, né? Como foi essa contratação, né? O seu chamado para fazer a transmissão? Então, é uma longa jornada, né? Assim, porque chegar no Rádio FM, assim, aí era, né? Desde que então isso começou, se tornou assim o objetivo, né? Se chegar numa Rádio FM grande, a Rádio Roquete Pinto é uma rádio pública, né? Uma rádio importante, né? Um pioneiro, uma das primeiras rádios. O nome, né? Roquete Pinto é o pai da radiodifusão no Brasil. Então, assim, uma rádio histórica, enfim. Só que, assim, foi um caminho, né? Primeiro eu trabalhei nessa web rádio durante um tempo. Uhum. Dali eu fiz esse concurso dos canais Fox, acabei não narrando a Copa, mas em 2019, né, na virada ali do ano, a federação aqui do Rio de Janeiro, a gente já tinha um programa de rádio lá, eu com as outras meninas, damas do esporte, a gente tinha um programa toda segunda-feira que era o de papo com as damas, onde a gente falava sobre a rodada do campeonato e tal. E aí ele teve a ideia de que, como o Campeonato Carioca tem esse estigma, né, de ser o campeonato mais charmoso do Brasil, vamos fazer uma transmissão então toda feminina. E convidou a gente para fazer, né? No caso eu ia narrar, as meninas, uma seria comentarista, outra repórter, enfim. A gente montou essa equipe e fomos. E começamos isso em 2019, no Campeonato Carioca de 2019, né?
E aí a gente fez o Carioca, foi legal pra caramba, deu uma baita repercussão, assim, então vamos fazer o Campeonato Brasileiro. Aí fizemos o Campeonato Brasileiro e, coincidentemente, também o Flamengo foi campeão carioca, depois foi campeão brasileiro. A gente começou a fazer a Libertadores, até que a gente fez todos os jogos, né? A gente fazia os 4 clubes aqui do Rio. E aí, quando a gente viu, a gente já tinha feito todos os jogos, né, do Flamengo na Libertadores aqui no Rio de Janeiro. E o Flamengo foi pra final, né, da Libertadores depois de tantos anos e tal. E eu consegui narrar aquela final lá em Lima, lá no estádio, lá em Lima, pra rádio da Federação do Rio. Uhum. E aí, isso daí realmente também foi legal, deu uma baita repercussão. E começou o ano de 2020, assim, com uma perspectiva muito legal. A Flá TV me convidou para narrar um Flamengo e Botafogo no Dia da Mulher, em março, né, de 2020. Uhum. Eu fiz esse jogo lá, só que aí, um pouco tempo depois, começou a pandemia, né? Isso. E aquilo realmente, assim, o negócio que estava indo, assim, de vento em popa, assim, deu uma estagnada, que a gente ficou muitos meses, né, sem ir ao estádio e tal. Aí voltou, a gente começou a voltar, só que aí só podiam ir 2 pessoas, e aí eu não podia mais ir com o operador, aí eu tive que aprender a operar o equipamento, porque aí só era eu e mais uma, e foi se tornando um desafio cada vez maior. Uhum. Mas a gente seguiu fazendo até o final, né, de 2020, e no início de 2021 a federação resolveu encerrar o projeto por falta de recursos, já que não estava tendo público no estádio, então não estava entrando dinheiro e tal, e eles encerraram o projeto, né? Uhum. Aí eu fiz uma contraproposta para eles: não, vamos fazer o seguinte, vocês me emprestam o equipamento, eu vou fazer uma rádio nossa aqui, Rádio Damas do Esporte, foi aí que eu criei a Rádio Web Damas do Esporte, e eu faço em parceria com vocês a transmissão. A gente continua deixando a transmissão no ar também para a rádio da federação. E aí a gente fez assim em 2021, né? Fomos até Montevidéu também, na final da Libertadores, o Flamengo perdeu. Uhum. E aí, quando chegou o final de 2021, eu fui até a Rádio Roquete Pinto, porque a Rádio Roquete Pinto é uma rádio pública, como eu falei, e é uma rádio que o grande foco dela é justamente oportunizar, né? É dar oportunidade para as pessoas que normalmente não têm oportunidades. Então, para as músicas da periferia, né? Para toda essa galera que de repente está um pouco à margem. E eu achei que o meu projeto se encaixava, já que não tinha uma mulher locutora no Rio de Janeiro, não existia isso. Sim. E por que não darem essa oportunidade para mim, né? Visto que eu já estava fazendo esse trabalho e tal. E o presidente da Roquete, na mesma hora, ele abraçou, gostou da ideia, porém ele não quis levar o projeto Damas do Esporte para dentro da Roquete. Ele quis que nós fôssemos individualmente, né? Cada uma. E assim foi, eu comecei a narrar lá no final de 2021, num primeiro momento fazendo um trabalho voluntário. Aí no ano passado eu fui efetivamente contratada, né? E aí fui para Libertadores novamente. Aí foi a primeira vez que uma mulher narrou uma Libertadores no rádio FM, né? Caramba! No Rio e que está no Brasil, né? Assim, nunca tinha tido. E foi a primeira vez que a Roquete Pinto fez uma transmissão internacional, né? Nunca na história da Roquete eles tinham feito uma transmissão internacional. E eu fui meio que na cara e na coragem. Falei, não, eu vou levar o equipamento, eu mesmo vou fazer, eu já fiz e tal. E eles compraram essa ideia e eu fiz. Então, assim, foi assim, mas foi cavando, né? Foi buscando, batalhando mesmo, né? Eu acho que o único convite realmente que eu recebi foi recentemente, a Band Esporte me convidou para fazer o Campeonato Carioca agora, para esse ano, né? Que a Band comprou os direitos do Campeonato Carioca para TV e resolveu estender também para o rádio. Sim. Porém, a proposta a princípio era para ser repórter, né? E para ser só no Campeonato Carioca.
Então eu achei por bem continuar na Roquete. Afinal, lá eu sou narradora, lá eu, né, já não vou fazer só o Carioca a princípio, né, a gente não sabe o futuro, mas enfim. Então eu não fui. Então, assim, mas aí foi o primeiro convite, assim, de uma emissora maior e tal, porque, assim, até então, na maioria das vezes fui eu que fui lá buscar, né, bater na porta e pedir oportunidade, né. Luciana, você, além de narradora, você faz algumas viagens, né, para as convenções. Ou seja, você, além de narradora, você é propagandista. Então, assim, aí eu te pergunto, como conciliar essas duas funções? Não é fácil, né, assim, mas eu trabalho numa multinacional como representante, né, como propagandista já há 23 anos, fazendo agora 23 anos. E é uma profissão muito legal, uma profissão onde que tudo que eu tenho, assim, eu devo, né, a essa profissão. E para mim sempre foi muito difícil largar isso para seguir somente um sonho que não me dava remuneração suficiente. Nem metade, nem um décimo que eu ganhava, entendeu? Então, assim, num primeiro momento eu achei que ia ser impossível. As coisas estão, né, começaram a pintar outros trabalhos. Hoje já tem um volume maior de coisas relacionadas ao esporte, ao rádio, mas ainda assim, comparado a esse outro trabalho, fica muito longe, né? Não só de salário, mas benefícios, enfim, né? Então eu concilio, assim, como a maioria dos jogos são à noite ou são finais de semana, eu consigo ajeitar bem, né? E lá na rádio, desde o primeiro momento, também já ficou bem claro, a minha condição é essa, eu consigo trabalhar, sim, dessa forma. Mas é claro que isso, assim, dificultou em alguns aspectos, assim, eu já perdi outras oportunidades por conta disso, mas aí é uma questão de escolha também, né? Porque eu tenho uma filha, enfim, eu também não posso simplesmente, enfim, eu gostaria, né? Mas ainda não dá para eu viver só do rádio, né? Ou desse trabalho, né? Então é difícil, assim, não é fácil, porque os momentos que seriam de descanso, né? Onde eu teria folga, né? Final de semana e tal, na maioria das vezes eu tô trabalhando, né? Então, mas é aquilo, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? O trabalho, ele acaba, pra mim, o trabalho na rádio é uma válvula de escape, é um momento onde eu faço aquilo que me dá um prazer danado. Então, desde que eu comecei a fazer isso, havia uma preocupação, né, com o meu outro emprego, de que eu poderia se perder o foco e as pessoas de repente olharem assim, né, não trabalho e tal. Mas eu não sei se porque justamente isso me ajudou no sentido de me dar de fazer eu realmente mais feliz, assim, mas é que eu passei em 2019, eu fui primeiro lugar Brasil em vendas no laboratório, 2020 também, 2021 não fiquei em primeiro, mas fiquei lá em cima também. Então, assim, meu resultado melhorou. Então, ninguém pode dizer que isso atrapalha meu trabalho. Eu acho que, pelo contrário, isso ajuda, porque de alguma maneira dá uma desopilada, eu também tive que ficar mais focada, porque como eu não tenho muito tempo sobrando, né, eu tenho que me organizar melhor, me planejar melhor, tá sempre... Só que é uma vida frenética. Mas é legal, mas é maneiro. Que legal, Lu. Lu, você tem alguma inspiração por algum cronista esportivo de sua preferência? Ligação? Uma inspiração, uma referência por um cronista esportivo de sua preferência. Para mim, assim, na narração, assim, em termos gerais, nessa coisa do rádio, é o José Carlos Araújo, né, o garotinho. Boa. É o cara que eu sempre ouvi, assim, né, desde pequena. É o cara que eu mais, assim, admiro e que eu acho que tem uma grande influência. Não à toa, às vezes as pessoas, fez lembrar o garotinho ali, aqui, algumas coisas que acaba falando, né, acaba
trazendo para a narração. Ele é o cara assim que eu gosto. Na televisão, o Galvão Bueno. Sim. E lá na Fox, né, eu tive a oportunidade de conhecer os narradores, de trocar com eles, de aprender bastante, enfim. E acabei me tornando assim, não diria amiga, né, mas é um cara que sempre que eu preciso ou peço, me ajuda bastante também, que agora ele saiu, né, lá da Fox, tá na Paramount, que é o João Guilherme. Mas... Luciana, a gente vai falar um pouquinho de jargão, porque é o seguinte, eu achei interessante esse seu jargão no momento do gol. Deu onda. Eu queria saber como foi que surgiu isso. Cara, então, assim, aqui no Rio, né, a gíria, né, do carioca, os cariocas têm muitas gírias, né, e uma das gírias é o deu onda, né. Deu onda é aquela coisa que te dá uma alegria, que te dá dá um brilho, né, dá uma coisa positiva, assim, né, e eu sou aquela cariocona, assim, da gema mesmo, e aí veio, quando eu fui fazer a gravação para entrar lá no concurso, né? Eu pensei, tem que ter um bordão, né? E aí eu fiquei pensando e eu falei, cara, as ondas do rádio, nas ondas. Sim. Aí eu falei, deu onda, acho que é a parada maneira. Ninguém fala e tal, vou usar. Só que assim, acaba que em outras regiões, né, do Brasil, às vezes as pessoas não entendem muito. É surf, né? É surf. Não tem Por isso que eu falei no começo da entrevista que a gente vai dar aquele surf, mas é um surf. Mas acaba que a gente vem surfar nessa onda, vem na minha onda. E aí foi levando. E isso foi uma coisa legal, porque eu lembro que, acho que eu entrei no concurso, eu lembro que o João Guilherme, que ele, no primeiro dia lá, ele foi um dos que participou da seleção, né? Ele falou que o que chamou a atenção dele é que ninguém tinha um bordão, só eu. Então, esse fato, assim. E aí depois eu fui adaptando, melhorando, assim, algumas coisas. Aí botei a musiquinha na hora do gol, olha a onda, olha a onda. Isso. Que inclusive essa música é do Tchacabum, né? Tchacabum, né? E curiosamente a gente estava lá em Guayaquil, né? Agora na Libertadores. E essa música tocava muito lá. A gente estava esperando para pegar um ônibus lá na central da Comebol para ir pro estádio. E tava tocando a música num bar à frente. Aí eu até falei pra menina, isso aí é o presságio, gente, que hoje vai dar onda. Depois, dentro do estádio, de novo, tocou a música também. Então, assim, apesar que já é uma música bem antiga, né? Já tem um certo tempo. Mas acho que ficou legal jogar ela também. Ela fala assim, vem na minha onda, galera. Pois é, foi aí que surgiu esse jargão, né? A gente pegou essa música aí também depois, né? Que eu comecei a pesquisar umas músicas que tinham essa referência de onda e tal. E aí virou a abertura virou uma vinheta, uma abertura também, porque é uma onda diferente, né? Uma mulher narrando futebol é uma onda diferente. Inclusive, deixa eu mandar um abração aqui para Dani Alves, locutora, que gravou aí. Se quem acompanha a Rádio Roquete Pinto, gente, já ouve essa voz aqui, né? Luciana Zogaibe. Pois é, ali é a Dani Alves, a Dani Alves que me ajudou aí, né? Ela que me passou aqui o teu contato, Lu. E aí agora eu tô tendo esse privilégio de poder fazer fazer esse belíssimo papo contigo, né? E aí, mandando um abraço aqui, ela me pediu para quando eu for fazer a entrevista que ela vai ouvir e gravar. Dani, um abraço para você, ela que faz aí umas demonstrações aí de vinhetas maravilhosas, viu? A nossa querida Dani Alves. Vocês podem até se inscrever no canal, que tá uma maravilha, o canal aí da Dani Alves, locutora. Um abração aí pra nossa querida Dani, né, Lu? Ela que fez as minhas vinhetas na ocasião, né? Ela fez as vinhetas
para a Rádio Damas, né? Isso. Quando a gente criou a Rádio Damas do Esporte, eu cheguei até a Dani, que eu queria uma voz feminina. Isso. E ela gravou as minhas vinhetas e também as vinhetas da rádio, né? Isso. E aí depois, quando eu fui pra Roquete, eu já tinha a vinheta. Eu falei, eu tenho uma vinheta, eu posso usar Pois essa é. e tal. Aí já levei, já fiquei usando a mesma. Vem com as damas! Ela falava assim nessa Isso. vinheta. Eu acho gostoso isso, Lu. Muito, muito legal. Ô Lu, nas primeiras vezes que você começou a ser uma narradora, você foi criticada alguma vez? Enfim. Sim, muito. Ainda sou, né? Mas assim, era pior, né? Até porque, assim, na verdade, quando eu comecei mesmo a fazer a narração lá pra Rádio da Federação, que a gente fez mesmo, começou a ter uma frequência e tal, eu não narrava, né, cara? Então, assim, narrar em rádio é algo difícil, é algo desafiador. Então, eu também tinha consciência, eu também sempre fui muito crítica, eu também tinha plena consciência de que estava longe de ser bom, né? Talvez estava longe até de ser ruim, mas estava longe. Mas, assim, as pessoas, elas são cruéis, né? E às vezes as pessoas, elas querem estar ali onde você tá, e aí começa. Eu tive um fato marcante até de um rapaz que trabalhou na mesma rádio web que eu trabalhei, só que antes de eu chegar lá, e ele fez uma crítica pesada e veio dizer que mulher não tinha que narrar, que mulher tinha que fazer outras coisas e tal. E eu confrontei ele, né? Porque, assim, primeiro que quem é ele para dizer o que eu tenho que fazer ou não? Né? Ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu quiser fazer, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser fazer. Ele pode gostar ou não, e ele é livre para ouvir ou não ouvir. E estava sendo livre para criticar. Agora, para dizer o que eu ia fazer, não. Até porque, né, Lu, o preconceito aos poucos estão se quebrando quanto à questão de uma mulher narrar, fazer a transmissão esportiva, porque antigamente tinha aquela coisa de que a mulher só serve para lavar, passar, mulher não serve para o futebol, aquela coisa toda, e que mulher não entendia de futebol. Vai lavar roupa e tal. Eu lavo também, né? Eu lavo roupa, lavo louça, lavo tudo, mas eu narro também, ele vai ter que engolir, entendeu? E assim, só que aí passou um tempo, ó, eu falei pra ele, claro, cara, assim, é uma coisa que se a gente não tiver oportunidade para fazer, como é que vai aprender? Como é que vai fazer se você não tiver como fazer, né? Isso. Então, a ideia aqui é justamente a gente se desenvolver, a gente aprender. Daqui a um tempo, aí a gente vai partir para essa análise aí, entendeu? E aí o tempo passou, ano passado, se eu não me engano, início do ano, que eu fui fazer o Flá TV. Até antes disso ele já tinha se retratado comigo, porque eu queria pedir desculpas, que realmente você evoluiu muito, você, tá muito bem e tal, eu queria pedir desculpa por aquele comentário que eu fiz lá atrás e tal. Eu falei, não, cara, assim, ali eu também tinha consciência, eu falei pra ti que que não estava bom realmente, mas, assim, é uma questão de tempo, né? Ninguém nasce sabendo nada, né? Ninguém acorda sabendo. E existe uma questão de que hoje as pessoas pensam, mas o homem, para chegar, de repente, a narrar numa televisão, na Globo, né, ele passou por um monte de etapa, né, até chegar lá, e de repente, agora tem uma cota, tem que botar uma mulher lá. Não é isso, é porque se não oportunizar e se não fizer esse trabalho para desenvolver, nunca vai ter, entendeu? Nunca vai ter. E outra, como eu falei lá no início, eu nunca pensei em ser narradora porque eu nunca vi nenhuma mulher narrando. Então, pra mim, isso não existia, essa possibilidade, não passava na minha cabeça. Não era... Hoje não, hoje uma menina, ela liga a televisão, tem narradora na televisão, ela liga o rádio, ela escuta, então é algo que ela vai colocar em pauta, que ela pode querer vir a ser e, quem sabe, começar a se desenvolver mais cedo, né? Então, assim, é importante isso, né? Essa representatividade. Então, assim, hoje, o que me faz mais, assim, feliz é saber que eu posso
influenciar outras pessoas a fazerem aquilo que elas gostam, aquilo que elas amam, porque eu lá atrás não tive isso, né? E talvez se eu tivesse começado mais cedo, eu tivesse tido um outro caminho, entendeu? Então assim, isso acho que é o mais legal, assim, é saber que eu tô não só abrindo portas, né? Ontem mesmo a Renata Silveira fez uma palestra, coincidentemente, na Sanofi, que é a empresa que eu trabalho como representante, né? Sim. Assim, mês da mulher, ela foi convidada para fazer a palestra de abertura. E a gente conversou e tal, e ela falava também sobre isso, né? Sobre essa falta de referência. E ela estar lá na Globo é muito bom, porque a partir do momento que a Globo tem uma narradora, você vê, a Band já quis ter uma, a outra já quer ter uma, a outra... Todo mundo vai querer ter também. E aí amplia o universo de possibilidades, né? Para que a gente possa... E aí começam a surgir cursos específicos, porque até mesmo curso eu tive dificuldade de encontrar para eu fazer, entendeu? Então, assim, essa é a questão que as pessoas, elas não param para pensar, né? Elas só estão ali para criticar, para olhar o lado ruim, sei lá. Mas, assim, eu não ligo muito não, cara, porque se eu for ligar para isso, eu não faço, não vou, entendeu? Agora, eu bato palma para coragem, sim, para coragem da Renata, porque uma coisa é eu narrar numa rádio web, eu narrar agora, já estou numa rádio FM, mas ainda assim não é a rádio FM de maior audiência, né, daqui do Rio, mas quando você bota a cara na Globo, é um canhão muito grande, né? Então o nível de críticas, ele cresce muito, né? Então eu bato palma pela coragem, porque elas também estão num processo de desenvolvimento, né? Elas também estão num processo de aprendizado e desenvolvimento, que assim como a gente chegou no Narra Quem Sabe, as 6 finalistas, ninguém era narrador, só a Isabelle que de fato era narradora, porque ninguém era narrador, entendeu? Então é um processo que vem de pouquíssimo tempo, né? De 2018 para cá. E eu tiro o meu chapéu, né, para Fox Sports, né, que teve essa iniciativa de abrir um leque para as mulheres, né, nesse processo seletivo do Narra Quem Sabe, né? Eu estava vendo no YouTube a Vanessa Rich, que comandou tudo, né? Administrou muito bem, juntamente com as fonos, né? Avaliou todas as 6 finalistas, né? Que foram escolhidas, né? Como a Isabelle Moraes, a Renata Silveira, né? E você, que é a outra finalista, assim, né? Então a gente tira o chapéu para TV Fox Sports, porque que era uma coisa que realmente estava precisando, né? Até porque a inovação é bem-vinda, né? E eu vejo, quando eu ouço a sua transmissão lá na rádio Roquete Pinto, eu percebo que muitos homens estão gostando, né? A Rádio Roquete a audiência é estrondosa, né? E aí, assim, tá de parabéns, né? Porque tava precisando, né? Até porque sem dúvida. Assim, a gente tem que bater palma mesmo, assim, né, para quem abre as portas, né? Na época da Fox, o Edu Zebini, que era o chefão lá, né? Foi ele quem teve essa visão, né? Quem quis apostar nisso, levou a Vanessa para conduzir esse processo, e a Vanessa conduziu de uma forma muito boa, porque até a Renata, ela falou ontem sobre isso, porque uma coisa é você participar de um concurso que te jogam lá e vão escolher, você é a melhor, vem aqui, senta aqui, agora narra. Só que lá não, aí foi um concurso onde nós tivemos um treinamento, a gente ficou 45 dias, onde a gente fazia narrações em off, onde a gente recebia feedback dos narradores, dos comentaristas, a gente tinha fono, a gente teve vários treinamentos específicos com a Vanessa. Um deles foi muito marcante, foi o treinamento de ponto,
eletrônica, porque na TV, né, você tá ali fazendo, tem um cara que fica no teu ouvido ali falando, dando alguma coordenada sobre alguma situação que acontece, te dá uma notícia ao mesmo, e você tá ali falando e a pessoa tá falando com você. Isso exige um treinamento, né, até você pegar isso daí. Então a gente recebeu esses treinamentos, e a Renata até ela falou ontem sobre isso, porque não sei se você se recorda, se você chegou a ver, numa das transmissões que a Renata fez na Globo, ela transmitiu a Eurocopa. Sim. E ela estava narrando o jogo onde aquele rapaz, o Eriksen, sofreu uma parada cardíaca, né, dentro do gramado. E ela falou que se não fosse aquele treinamento que ela tinha tido, talvez ela tivesse tido dificuldade, né? Então ela conseguiu conduzir muito bem aquele processo todo, né? E uma das coisas foi essa. Então, assim, parecem detalhes, assim, coisas poucas, mas que fizeram muita diferença realmente. Então ali por isso que eu falei, assim, foi um divisor de águas, porque ali eu vi que realmente eu poderia seguir nisso. É claro que eu ainda precisaria me desenvolver mais, aí eu busquei um curso na Rádio Globo. Sim. Depois eu fiz escola de rádio, eu me formei em radialista, eu tenho brevet de rádio. Então, assim, foi um processo, mas assim, ali foi assim, o start e um projeto realmente maneiro, assim, um projeto que não quis só, porque paralelo àquele concurso teve um outro canal que fez um também. Sim. Que era tipo um reality, assim, e tal. Sim. E as meninas eram eliminadas, aquela coisa toda, e ali não, ali a gente recebeu um treinamento mesmo, assim, bem legal, sabe? Então a Vanessa realmente é uma pessoa que tem muito know-how, né? Trabalhou anos e anos na Globo. Sim. Enfim, e ela nos ajudou, muito ajuda até hoje. A gente já fez várias outras coisas onde diretamente com ela ou indiretamente, assim, depois disso. Era essa pergunta que eu ia lhe fazer, Lu. Como foi esse processo, esse treinamento do ponto? Rapaz, eu tava ouvindo, eu fiquei pensando, meu Deus. Aí você tem que ter bastante ouvido para você ouvir e depois interpretar ao mesmo tempo aquilo que a pessoa Não, foi falando. louco e foi muito doido, porque assim, primeiro que eu não tinha nenhuma familiaridade com aquilo, não conhecia. Então, quando a gente começou a fazer o jogo, era um jogo até, a gente estava fazendo, narrando um jogo que já tinha acontecido, né? Que foi a final da Copa Sul-Americana, Flamengo e Independente. E aquele jogo teve uma baita briga do lado de fora. Nossa. E foi uma confusão do lado de fora, bomba, enfim. E aí o jogo começa e ela começa no ponto. Tá tendo uma briga do lado de fora, não sei o que, imagens da briga e não sei mais o que. Aí começa a entrar as imagens e a pessoa falando. Não sei quantas pessoas foram presas, não sei quantas pessoas, e que você tá falando e tem que pensar ao mesmo tempo. E aí teve uma hora que. Aí beleza, aí passou aquilo ali, daí a pouco o jogo rolando. Ela mandou assim: Ayrton Senna acaba de falecer. Aí eu fiquei assim, cara, isso é pegadinha ou é o quê, né? É pra eu dar essa notícia ou não, né? Então, assim, e a gente tinha que dar aquela notícia. Então, assim, foi muito doido, cara, esse treinamento. Foi muito doido, assim, porque foi inesperado, né? Assim, não foi uma coisa combinada antes, né? Vai acontecer isso, não. E a gente que não tinha nenhuma família, eu lembro que eu travei assim no primeiro para escutar, né? Fiquei meio mudo. E assim, recentemente eu tava fazendo um trabalho na Flá TV e aí eles contrataram um novo repórter lá e tal, um rapaz que veio do jornal, né, impresso, e foi trabalhar lá. Matheus Luiz, microfone, mensagem. Um rapaz muito legal e tal. A gente foi o primeiro dia dele, fiquei vendo a transmissão, né? E aí ele estava lá no campo de jogo como repórter, ele abriu e aí certamente alguém falou alguma coisa no ponto dele, ele congelou na frente da televisão, ele congelou, ele não conseguiu dar sequência na fala dele. Eu falei, putz, se enrolou com um ponto, quer dizer, porque você é jogado numa situação, se você não tiver tido esse treinamento, você se embola, cara, até pegar, né? Claro que depois pega e tal, mas depois eu brinquei com ele, eu falei, caraca, eu me vi no dia que eu fiz isso, aconteceu isso comigo pela primeira vez, assim, mas aí, e cara, e é muito comum no nosso meio, assim, você não ser muito preparado para as coisas, você não ter muito feedback, sabe?
isso é uma das coisas que assim, mais me incomoda, assim, que é você muitas vezes me chamam para fazer uma transmissão e não me dão nenhum tipo de preparo prévio, sabe? Olha, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, olha, faz assim, faz assado, ninguém fala nada, faz aí te jogam lá e tu faz, e depois que tu faz, também, e aí, foi legal? Não, foi legal, bacana e tal, valeu. Ou então dá um feedbackzinho, ali podia ter feito assim e tal, tá, mas não tem, sabe? Então pra você se desenvolver sozinho, sem essas orientações, né, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Aí às vezes eu busco, eu falo, pô, Carol, me fala aí, pô, me dá um norte, me critica, me dá um... Porque senão, cara, como é que vai ser, né? Tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente não tá, né? E às vezes você é cortado de um trabalho sem nem você saber o que você estava errando, se de repente não dava para consertar, né? Complicado isso. Muito bom, Lu. Luciana, você como profissional, você já se sente realizada ou falta alguma coisa para você se realizar? Falta, né? Falta muito ainda. Acho que, assim, existe uma questão que eu procuro também não colocar muitas metas para que eu não me frustre, né? Vamos dizer assim. É claro que eu gostaria de chegar numa TV, né, grande e tal, mas eu não sei se é uma coisa que vai ser possível por várias situações. Primeiro, pela questão de eu ter um outro trabalho, de eu não conseguir me dedicar 100% a isso, né? Teria que ser uma proposta mega boa e dificilmente para alguém que está começando vai ser. Então eu teria que dar um passo para trás. Será que eu vou querer dar? Enfim, então, tem essa dificuldade, tem a questão da idade. Televisão é diferente de rádio, né? Televisão é também a questão da imagem junto, né? Então, que também eu acho que é um pouco cruel, assim, né? Mas enfim, eu gostaria de chegar assim numa TV maior, né? Um veículo maior, mais importante, assim, no sentido de audiência, né? De ter uma audiência maior, de ter... Mas assim, tá dentro do cronograma esperado, assim, até o momento. Muito bom, Lu. Eu acho que também é legal você chegando, né? Chegar realmente com uma bagagem, chegar para você não perder, de repente, aquela oportunidade, né? Lu, todos nós que trabalhamos com rádio, com TV, né? Você que trabalha com TV, a gente usa um instrumento muito poderoso e muito valioso, digamos assim, que é a voz. E como você passou pela Fono, né, nesse processo, eu queria saber se você tem aquele hábito de aquecer a voz antes de você fazer a sua transmissão? Então, eu faço, né, até a gente falou isso também entre nós, assim, eu faço esse trabalho com fono, né, faço sempre uma preparação com a voz e tudo. Eu sempre tive essa preocupação, porque eu acho que, assim, tem a questão do preconceito, obviamente que tem a questão do machismo, obviamente que tem, mas tem também, eu entendia que tem também um aspecto da voz feminina talvez ser um pouco mais aguda, da voz feminina ela tem um timbre, assim, né, que às vezes pudesse incomodar, né? Né, para quem tá ouvindo. Então, eu sempre tive essa preocupação, assim, de tentar melhorar isso, né? De não ter um agudo muito forte, de tentar... E aí, por isso, essa foi assim, a busca maior com a fono, né? De tentar que a voz fosse agradável aos ouvidos das pessoas, né? Aí também eu acho que isso é um pouco da característica de cada pessoa, né? Eu considero que a minha voz, ela não tem esse tanto, claro, num momento de gol, num momento de grito maior, assim, né? Mas ela não é tão
assim, né? Não é tão longo, outras, né? O grito de gol, assim, não é tão extenso, assim. Não tem aquele agudão, assim, que às vezes incomodaria, né? Vamos dizer. Mas também foi trabalho isso. É verdade. Eu vi a Fono falando que até o grito de gol, primeiro que o grito de gol ele precisa ser afinado, né? E ao mesmo tempo é um, digamos assim, é um trabalho, né? Que a Fono já fez aí com você e com as outras meninas. É muito bom. Sim, tinha lá na Fox no início tinha uma questão também comigo muito que era o sotaque carioca demais, né? Sim. E aí eu lembro que pegavam no meu pé com S, né, do carioca, escanteio. Escanteio, né? Muito chiados, né? Lado esquerdo. Né? Então eu comecei a treinar isso também para tentar minimizar. E aí foi engraçado porque um dia eu fazia com a nossa rádio, né? Lá com as meninas, né? E escanteio pelo lado esquerdo e as meninas olharam assim, caralho, tá falando igual paulista agora? Na verdade, Lu, é uma forma de você como a gente chama de neutralizar o sotaque, né? Porque Mas assim, aí você vê como é que são as coisas. Eu lembro que a Fono falava, não, porque teu sotaque. Aí eu comecei. Aí teve um dia que ela fiz um jogo inteiro com a Fono do meu lado. Era um jogo do Santos, Libertadores. É escanteio para o Santos, do lado esquerdo, um jogo aqui, Libertadores. Quando acabou o jogo, a mulher falou assim, pô, mas como assim, cara? Como é que o que tu fez, Brian? Falei, o quê? Como é que tu não tem mais o teu sotaque? Cadê o Xande, o Caranzu? Tu falou que era pra eu não fazer, pô. Tu falou que era pra eu não fazer, eu tô me policiando. Ela, pô, mas não é fácil não, porque eu trabalho com os locutores aqui meses e os caras não largam o sotaque deles e tal. Aí eu falei, tá. Só que assim, no fim, tinha esse preconceito com o meu sotaque, mas no fim, uma das vencedoras foi a Manu, que tinha o maior sotacão baiano. Sim. E que foi valorizado, inclusive. Eu achei legal o que ela falou. Achei. Oxente, Dudu. Mas aí ela pode, eu não posso. Ela pode, daí é muito. Eu acho que foi o jogo do Palmeiras, não foi? Foi. Aí ela lá pro Allianz Parque. Aí ela falou, gente, Dudu. Aí acharam legal, mas o meu implicaram, mas enfim, eu brinquei, depois eu brinquei, eu falei, é que é aquilo, às vezes tem coisas que é por isso que eu falo, às vezes é melhor as pessoas serem diretas, entendeu? Olha, o teu problema, o que não é que seja o problema, mas assim, você não foi escolhido por causa disso, entendeu? Eu sinceramente até hoje eu não sei, assim, e naquela ocasião ali, entendeu? Mas enfim, mas de qualquer forma foi legal pra caramba e valeu, tá valendo até hoje. Muito bom, muito bom. Lu, sempre no final do nosso papo, a gente sempre faz as nossas rapidinhas, né? Que é as perguntas sobre o cronista esportivo, do melhor cronista esportivo, né? Tanto na atualidade como na antiguidade. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: qual é o melhor narrador esportivo para você? José Carlos Araújo. Boa. Melhor repórter esportivo pra você? Repórter? De quê? De TV ou de... Pode ser os dois, de rádio e de TV também. Caraca, aí tu me pegou, hein? De rádio eu vou falar aí do saudoso Gilson Ricardo. Sim, gostava dele. É verdade, que de Gilson Ricardo, que Deus o tenha. Na TV, cara, da atualidade, assim, eu gosto do Carlos Gil. Boa. Melhor comentarista esportivo pra você? Da atualidade, Pedrinho. Boa. E da antiguidade você tem algum? Comentarista? Difícil, né, Lu? Difícil.
corneta, né? Essa galera, a gente corneta. A gente corneta eles. Sei. São muitos, né, Lu? São muitos. São. Não vai estar vindo ninguém na cabeça, não. Uhum. Vamos lá. Melhor... Agora vamos pro rádio. Melhor plantonista esportivo. Melhor plantonista, vou ficar com o meu lá, né? Anselmo Veríssimo, meu plantão, pô, ele que me dá aí. E o melhor comandante de resenha esportiva. Eita. 12h53. Cara, é porque agora fugiu o nome. Lá da Tupi. Eu gosto dele. Tem vários lá da Rádio Tupi, né? Tem um monte. Esqueci o nome dele agora. É o que eu ouço assim de vez em quando. Ok. Luciana Zogaib, só tenho a te agradecer pela sua participação. Você sabe que eu amo o seu trabalho, eu amo sua transmissão. E eu vou te dizer uma coisa, Lu. Você narra muito bem, você faz o seu trabalho muitíssimo bem. E assim, é bom que se diga que os preconceitos estão se quebrando e as pessoas estão se acostumando. Uma coisa eu digo pra você, Lu, os comentários negativos, não ligue, tá? Deixe pra lá. Se for alguma crítica construtiva, vale, mas uma crítica destrutiva é melhor você não ligar, tá? Então, até porque mulher no futebol é muito bom, tava precisando, e lugar de mulher é onde ela quiser. Se pensava que mulher não entendia de futebol, olha aí o que está acontecendo. Hoje aparece, além de ter mulher repórter, mulher comentarista, né, nós temos agora várias narradoras esportivas aparecendo. Então, Lu, eu só tenho a te parabenizar, e eu tiro o meu chapéu para você e tiro meu chapéu também para as outras meninas. Bato palmas, porque a inovação é bem-vinda, né? Então, muito obrigada por você ter concedido esse tempo para poder bater esse papo comigo, e quero deixar os nossos microfones à sua inteira disposição. Se você quiser fazer mais alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Show de bola, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite. A curiosidade maior, assim, como que você já era ouvinte da Roquete? Sim. Como é que você chegou? Você escuta através da web aí? Como é que... Eu acompanho através do Radiosnet. Radiosnet, né? Inclusive, eu fui indicada por um ouvinte nosso, o qual eu mando um forte abraço. Inclusive, participou no último jogo entre Flamengo e Independente Del Valle, nosso querido Brino Pereira, que está lá em Petrolina, Pernambuco. Sim, foi ele que nos indicou aí, ele que me passou o link da Rádio Roquete, e eu passei a te ouvir depois de muito tempo eu não ter tido notícias suas, né? Inclusive eu acompanhei você no canal Damas do Esporte, depois que você saiu do projeto, e aí eu tava comentando com ele, né? Poxa, cadê a Luciana? Nunca mais eu ouvi ela narrar. Foi aí que ele pesquisando, ele fuçando, ele surfando nas viagens ali do Radiosnet, ele encontrou a Rádio Roquete Pinto. E quando ele me falou, eu falei: Breno, passe para mim esse link, por favor. Ele me passou e eu já deixei ali nos favoritos para eu poder te ouvir. E agora eu agora sempre estou te ouvindo, sempre estou participando aí, sempre que posso. Eu sei que são muitas as mensagens pelo Zap, e realmente
A audiência da Roquete é esmagadora, é estrondante, viu, Lu? É legal, é bem legal. A galera participa, né? Participa assim do Brasil inteiro, é legal demais, assim, ver isso, assim. E cada vez chegam novos. E tem uma galera que é assídua, que assiste todos os jogos, que manda mensagem do jogo e tal. Mas sempre tem gente chegando, tem gente nova, gente de outros estados. Sim. E a gente acha... Pô, fico amarradona, assim, acho muito legal. Legal, porque com todo respeito aos outros narradores que são bons ali da Rádio Roquete, mas quando você chega para transmitir, minha amiga, a audiência é total, viu? Obrigada. Tá sendo legal, realmente. É uma coisa diferente, né? Uma coisa que 12h59. Assim, que não tem, né? Quase não tem mulher no rádio. No Brasil todo. Acho que a Isabela nem sei se narra mais no rádio, se ainda tá narrando. Se tivesse eu, ela e mais uma, é muito, né? Então, é muito top. Pois é, e quem quiser, galera, ouvir a Rádio Roquete Pinto, é só pesquisar pelo Radiosnet, Rádio Roquete Pinto, que é de lá do Rio de Janeiro, para poder acompanhar essa figura aqui, que é a Luciana. Pois é, e eu vou aproveitar e fazer o jabá também pra galera me seguir aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde quiser, mas @LuZogaib, ZOGAIB, em todas as redes. Chegar lá, só me seguir, manda mensagem, eu gosto de interagir, então pode vir na minha onda. Vem na nossa onda. Vem na nossa onda, Lu. Brigadão aí. Valeu, querido. Brigadão aí pela sua participação. Tudo de bom aí pra ti, sucesso, e que precisar, a gente tá por aqui. Valeu, Lu. Forte abraço. Abração. Tchau.